Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em meu nome e em nome das embaixadoras dos laboratórios de aprendizagem e do eTwinning, agradecemos a vossa presença e esperemos que deem por bem emprego o tempo que vão passar connosco. Vou começar por dar a palavra ao Fernando Franco, mas antes disso dizer aos colegas que estão inscritos na ACD, já agora contamos com a parceria do Centro de Formação Rui Grácio, de Lagos, nessa certificação. Dizer-vos que este ano a ACD está dividido em dois segmentos, portanto, quem participar nas 6 sessões terá direito a 2 certificados de 3 horas. Quem, entretanto, então está inscrito na ACD deve ter recebido um contacto direto do Centro de Formação, no sentido de se registar na disciplina correspondente a cada um dos segmentos. Neste caso, este ano, para quem já portanto, já tenha participado nas edições anteriores, este ano o registro das presenças deve ser efetuado diretamente na plataforma, portanto, na disciplina Moodle, onde está alocada, digamos, estas sessões e todos os dados relativos às partilhas à quarta. Vou então dar início a dar a palavra, aliás, ao Fernando Franco, que nos vai falar um pouco sobre os espaços criativos de aprendizagem e exemplos de práticas daquilo que tem estado a ser desenvolvido mais diretamente e coordenado pela ERT-DGE. Faz favor, Fernando, quando quiseres, podes partilhar o teu ecrã. Para já queria dar boa noite a todas essas pessoas, 70 participantes, numa quarta à noite, quando o Sporting está a jogar, é de facto fantástico. E, portanto, eu gostaria, de facto, de agradecer a vossa presença, agradecer o convite que as minhas colegas embaixadoras, quer do eTwinning, quer do LA, tiveram a amabilidade de me convidar para falar um bocado sobre esses ambientes de aprendizagem, que é uma temática que me agrada de sobremaneira, não os ambientes em si propriamente dito, mas tudo aquilo que está associado aos ambientes. E eu, sem mais demoras, porque eu sei que tenho 10 minutos, eu agradecia que as minhas colegas, nomeadamente a Ana Paula Alves, que é quem manda nisto tudo, quando achar que eu estou... quando falta 1 minuto ou 2 para os 10 minutos, avisa-me, está bem, Ana? Está bem, não te preocupes. É para eu não me distrair. Vou então ver se consigo partilhar aqui esta apresentação, partilhas à quarta, espaços criativos de aprendizagem. E a minha ideia é abordar um bocado isto. Obviamente que eu acredito que dos 70 colegas, 72 agora, que aqui estão, muito do que aqui está escrito, vocês já ouviram, não é estranho, não é nada disso. Eu tomei a liberdade de, uma vez que estive a acompanhar esta última formação de formadores online, como vocês sabem, está a decorrer o PTD, dentro do PTD toda a formação de formadores para depois irem formar os nossos colegas que preencheram o check-in, acho que vocês também o devem ter preenchido, e, portanto, com números arrebatadores no que diz respeito ao preenchimento do check-in, e depois as pessoas irão ser colocadas nos vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3, consoante esse preenchimento desse check-in. E para isso é necessário formadores. Já houve 2 sessões de formação. Agora, nesta terceira última sessão de formação, eu tomei a liberdade de ir buscar alguma das partilhas, uma vez que isto digamos, está-me a faltar o nome, mas é um evento, este que estamos aqui a decorrer, é um evento de partilha. Vou também partilhar com vocês estas 5 áreas que aqui estão, que vocês já devem ter ouvido falar. Vai ser relativamente breve, porque tenho 10 minutos apenas, até porque a seguir vêm 2 colegas, que também acho que já sabem o que é. Estes sim estão no terreno e vão falar bastante bem. Eu começaria por falar da educação híbrida, e há 2 pessoas que também já conhecem, o José António Moreira e a Maria João Horta. O professor José António Moreira, da Universidade Aberta, a doutora Maria João Horta, a nossa subdiretora da Direção-Geral de Educação. Elas abordam, a determinada altura, deixem-me só tirar. E então, quando falamos destes ambientes de aprendizagem, espaços criativos de aprendizagem,
obviamente estamos a falar de um tipo de educação também diferente. E segundo estas duas pessoas, António Moreira e João Horta, num documento que escreveram, muito interessante, eu aconselhava que vocês o lessem, porque foi partilhado nesta formação de formadores, portanto, em educação e ambientes híbridos de aprendizagem, a certa altura eles abordam a educação híbrida. E a educação híbrida, se vocês repararem, tem aqui algo de importante. É dinâmica, e, portanto, sendo dinâmica, obviamente que traz para a sala de aula, estamos a falar sempre de sala de aula, de situações onde os alunos têm um papel muito mais ativo. Reparem que se fala dinâmica, envolve diferentes ambientes de aprendizagem e, importante também, e daí que estes espaços criativos de aprendizagem, foi feliz o nome que vocês escolheram para esta primeira partilha. Temos ambientes, então, de aprendizagem, com abordagens pedagógicas distintas, múltiplos recursos tecnológicos e, obviamente, uma interação muito importante entre aquilo que são os agentes humanos e os agentes não humanos. Por os agentes não humanos, vocês conseguem também entender que estamos a falar de toda a parte de software e hardware. Dentro desta educação híbrida, há um termo e há um conceito importante que vocês podem encontrar nestas três áreas que aqui estão, que é o conceito de blended learning. Se você reparar, entre várias perspectivas e várias definições, temos uma que diz que blended learning é entendido como integrante desta realidade híbrida. Portanto, quando estamos a falar em blended, estamos a falar desta educação híbrida, não é? E, obviamente, esta educação híbrida traz, mais uma vez, diferentes ambientes de aprendizagem, quer físicos, quer virtuais. E é interessante que muitas vezes as pessoas têm uma tendência inata para separar a sala de aula física de uma sala de aula virtual e como diz e bem a professora José António Moreira e a doutora Maria João Horta, eles abordam isto e desmistificam um bocado isto. E é bom, porque estes ambientes hoje em dia, em ambientes físicos, podemos ter em simultâneo ambientes virtuais. E é esta abordagem em blended learning que é de tal maneira flexível que faz com que o professor consiga, de facto, criar e introduzir as tais dinâmicas de sala de aula, onde, como vocês podem reparar, com o uso de tecnologias digitais, criar desenhos centrados, didáticos neste caso, e centrados no aluno, quer no professor. Ou seja, muitas vezes aquele conceito de vamos centrar isto no aluno, não é assim tão claro, mas claro que, passa a redundância, pretendemos um ambiente flexível, onde haja, de facto, um centrado no aluno, mas também, obviamente, um centrado no professor. E isto é de tal maneira importante que enquadra-se perfeitamente no ensino básico e no ensino secundário, se os professores tiverem, de facto, como eu costumo dizer, uma mente aberta, obviamente, e não ficar colados chamamos ao manual, pronto, para não irmos muito mais longe, mas vocês reparem que, a certa altura, se incorporarmos estes diferentes ambientes de aprendizagem e se as ações forem cuidadosamente organizadas e planeadas. É interessante dizer, vou fazer blended learning, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não levar, por exemplo, uma planificação bem definida deste processo. Depois, ainda no que diz respeito ao blended learning, uma das suas grandes vantagens é a flexibilidade, e esta flexibilidade tem muito a ver na forma como eu vou gerir o meu tempo, como é que os conteúdos são abordados e ministrados e, obviamente, como é que os alunos interagem com os recursos. Se repararam anteriormente, fala-se em tecnologia e, obviamente, do digital. E é importante aqui perceberem como é que os alunos vão interagir com os recursos, quer com os seus pares, quer com o professor. E isto é um dinamismo de sala de aula interessantíssimo. No quadro do meio vocês conseguem ver e dizem que enquanto o ambiente online e físico o formato é escolhido e usado em exclusividade. Portanto, não há a possibilidade de alguém tirar benefício do outro lado. No blended learning pode oferecer o melhor de ambas as realidades, ou seja, o que o físico tem de bom e, obviamente, o que o online também tem de bom, e por que não fazer uma fusão destes dois mundos. E também, ainda nesse documento escrito, quer para a doutora Maria João Horta, quer para o professor António Moreira, dizem que estes dois mundos, o tal mundo físico e o mundo virtual, podem gerar um terceiro mundo. Na sequência,
desta educação híbrida e deste blended learning, convinha falar, e eu achei por bem falar do conceito este conceito de sala de aula, que a certa altura erradamente falou-se em sala de aula do futuro. E durante muito tempo foi um termo que a IERT de facto não aceitou e não usava. E a partir de certa altura, já vão ver, uma das pessoas que está aqui na assistência, chamemos-lhe assim, foi quem incentivou a mudança deste nome, deste sala de aula do futuro. E só um pouco de história aqui. A FCL, esta Future Classroom Lab, e o erro foi quando se faz a tradução, se vocês repararem, Future Classroom Lab, o que nós temos aqui é a sala de aula do futuro. Esqueceu-se, foi, no entanto, do conceito que estava aqui nestas três palavras, que é o de lab, de laboratório. E isso sim era importante perceber que era um espaço de aprendizagem onde se podia, de facto, testar várias situações. Vejam, é um ambiente de ensino-aprendizagem inovador, era enriquecido tecnologicamente e constituído por diferentes espaços flexíveis e reconfiguráveis. Aliás, nós, as nossas embaixadoras LDA, são expertos no que diz respeito à formação nesta área. E, portanto, estas Future Classroom Lab aparecem em 2012 na FCL em Bruxelas e há de vez em quando visitas previstas, quer através do eTwinning, quer através de outros programas. Se conseguirem, se ainda não visitaram, os nossos 89 participantes que estão nesta sessão, tentem visitar. É interessante ver aquele conceito e a forma como ele tem evoluído ao longo dos tempos. Aliás, a sala de aula, esta FCL de 2012, já tem grandes diferenças relativamente àquela que existe hoje em dia. A última vez que tive a felicidade de lá visitar foi em finais de 2019, pouco antes de entrarmos em confinamento, e já tinha havido alterações nas salas. Este é o nosso conceito, e ainda bem. Este conceito de sala de aula do futuro, a certa altura, foi alterado, e a IERT tem muita culpa por causa disso, mas uma boa culpa. E a minha colega que aí está, que durante muito tempo foi a nossa chefe de equipa, a Teresa Godinho, foi das primeiras pessoas a ter utilizado este termo de ambiente educativo inovador. Eu lembro que uma vez estávamos numa discussão, uma boa discussão, para ver que não gostávamos do termo sala de aula do futuro, e a certa altura a Teresa Godinho fala neste nome, ambiente educativo inovador. E de facto, eu acho que foi muito feliz esse termo. Reparem que os nossos ambientes educativos inovadores de facto têm esta particularidade, baseadas na FCL, e depois Portugal é também tramado, desculpe o termo de tramado aqui no bom sentido. Nós a certa altura tínhamos, a nossa primeira FCL foi o nosso primeiro ambiente educativo inovador, veio para Setúbal, para uma escola de Setúbal, para um colega nosso, Carlos Cunha, que trouxe o conceito para Portugal. Entretanto, como não foi apropriado pelos professores da escola, foi também dos primeiros a fechar. Hoje em dia, infelizmente, a sala de aula do futuro, não gosto do termo, está bem? De Setúbal, a escola era Dom Manuel, qualquer coisa, não me recordo, em Setúbal. Portanto, perdeu todo o dinamismo. E perdeu o dinamismo porque não houve algo muito importante. É fundamental que os professores absorvam tudo quanto está e se apropriem dos conceitos. Estes cenários que aqui vocês veem em baixo, é cenário de inovação pedagógica, partilhar, criar, interagir, apresentar, são aquelas áreas que vocês conseguem ver aí no desenho e que as nossas embaixadoras LA, e muito bem, fazem formações nesta área e portanto, é de facto de aplaudir o excelente trabalho que estas minhas colegas fazem. Estes são os tais ambientes educativos inovadores. Eu aqui ficava só com esta frase. Elas, de facto, a ideia é trabalhar as tecnologias digitais, assumir um papel determinante e como um recurso e promover mudanças pedagógicas e metodológicas. Se isto for conseguido, estamos então a caminhar no bom sentido, porque de facto estas salas ou estes ambientes só se justificam se houver de facto mudanças de prática, chamemos-lhe assim. Depois entramos num outro conceito, um conceito onde os nossos dois colegas que aí estão vão falar e bem, é o conceito dos makerspaces, dos Fab Lab e dos Learning Lab. Às vezes há confusão entre estes termos e convém de facto diferenciar. Um makerspace é diferente, ou um espaço maker, como eu escrevi. Um makerspace é diferente de um Fab Lab, que por seu lado é diferente de um Learning Lab. Eu diria que o Learning Lab tem muito a ver com o termo, com a FCL de Bruxelas. Os Fab Lab
muitas vezes é utilizado em simultâneo com os espaços maker, mas há de facto diferenças. E vocês têm aqui algumas principais diferenças, ou alguns conceitos, ou alguns critérios que podem diferenciar. As localizações, onde elas estão localizadas ou não, quem é que os utiliza, que tipo de equipamento está disponível, as atividades que nelas se realizam e qual é o principal objetivo. E, tendo em conta estes 5 critérios que aqui estão em baixo, então teremos ou um maker, ou um espaço maker, se quiserem, ou um Fab Lab, ou um Learning Lab. Os Learning Labs são inspirados pela FCL de Bruxelas, não vale a pena abordar mais esta área daqui. Esta última frase diz: os laboratórios de aprendizagem também procuram envolver e ligar diferentes intervenientes e encorajar uma cultura aberta. É óbvio que é um espaço de colaboração e partilha fundamental. O Fab Lab, ainda que semelhantes aos makerspaces, vocês têm aqui um exemplo, uma fotografia de um Fab Lab, mas tem uma ética muito específica, porque os Fab Lab normalmente estão associados, digamos, ao espaço exterior da escola. Portanto, tem a ver com o empreendedorismo local, fornecendo espaços dedicados a fazerem protótipos. Reparem também a data, os Fab Lab começam em 2005 e aparecem nos Estados Unidos, e a ideia era um sítio onde se podia fazer qualquer coisa, ou como fazer quase qualquer coisa. Um termo muito, muito, muito interessante. E a última frase consegue mostrar uma diferença entre o Fab Lab e o Makerspace, que vocês já vão ver. São organizações que fazem parte de uma rede, portanto, quando temos um Fab Lab, estão associados naturalmente e muitas vezes às universidades, estes Fab Lab. E há uma fundação FEB que junta aos todos, ou então é um termo genérico, que muitas vezes é quando entramos aqui nos termos genéricos, passa a ser parecido com os makerspaces. Isto, o Fab Lab, por exemplo, devem ser abertos ao público por pouco ou por nenhum custo, portanto, e nos Fab Labs que temos, há um Fab Lab no Fundão, há um Fab Lab em Lisboa, portanto, há vários Fab Labs e nós podemos utilizá-lo para fazer aqui, vocês veem na última parte, que é locais dedicados à aprendizagem, obviamente, nos quais os utilizadores podem jogar, criar, aprender, partilhar conhecimento, inventar e ligar-se a uma comunidade global. Há uma comunidade mundial, de facto, de Fab Labs. É interessante visitar, se conseguirem fazer, por exemplo, uma visita de estudo, e se conseguimos ultrapassar estas situações que estamos a viver de pandemia, era muito interessante poderem visitar. Depois temos o Espaço Maker, que estes sim são espaços maker mais estão mais associados às escolas. E os meus 2 colegas que estão a seguir, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir e ouvir muito bem, porque eles são excelentes, têm vários, eu trago aqui vários critérios que aqui estão, mas há um que é para mim muito importante, que é estes espaços em Portugal estão localizados em escolas, e o exemplo que vocês vão ouvir da Escola do Freixo mostra isso mesmo. Depois, eu trouxe 2 exemplos, porque estes 2 exemplos, e estou quase a acabar, a propósito, estes 2 exemplos são de dois agrupamentos, o Fernando Casimiro Pereira da Silva, que está em Rio Maior, e o agrupamento das escolas do Freixo, do qual o Jorge Dias, que é o seu diretor, e mais o João Cunha, o seu diretor, vão apresentar muito bem. Estes 2 agrupamentos, aqui nós na DGE fazemos parte de um grupo de trabalho da EON, que é o chamado Interactive Classroom Working Group. É um grupo de trabalho onde trabalha, passa a redundância, onde trabalha com o que há de mais inovador no ensino. E eu tenho a felicidade de ser o representante da Direção-Geral nesse grupo de trabalho. E quando me pediram 2 exemplos para levar para lá de Makerspaces, foi estes 2 agrupamentos que em boa hora eu sugeri, e eles fazem parte de 2 documentos muito importantes que foram de um trabalho feito desse grupo. Portanto, um é o Fernando Casimiro Pereira da Silva, e se vocês repararem, este agrupamento do Rio Maior ultrapassou em muito o conceito original de espaço maker. Vocês podem ver aqui 5 fotografias daquilo que existe, entre as várias que existem lá na escola. Tem o Media Lab, está no canto superior esquerdo, depois tem uma área de costura, que eu nunca me recordo deste nome, mas é uma área onde temos muitos alunos e alunas aqui a trabalhar. No canto inferior esquerdo temos aquilo que é o espaço original, foi o chamado Active Lab, seria a FCL deles. Depois tem um conceito interessantíssimo, que é o conceito de Parkour Lab, que é o do meio, se vocês repararem, é no exterior, é onde os alunos praticam educação física num conceito de aprendizagem, num conceito de lab. E à direita, cá embaixo à direita, podem ver então, de facto, o espaço maker deles, o makerspace propriamente dito.
Do Freixo vai ser uma pincelada muito rápida, porque vão estar duas pessoas a falar. É uma fotografia do espaço do Freixo, que também, a boa hora, eu aconselhei à EON que os contatassem, e foram muito elogiados, quer o Freixo, quer o Fernando Casimiro. Aqui algumas fotografias. Provavelmente isto vai ser alterado, segundo me disse o senhor subdiretor que aí está, o Jorge e o João Cunha. Mas, para terminar, eu deixaria aqui, eu depois posso partilhar esta apresentação, deixaria aqui alguns links para quem estiver interessado em abordar esta temática e passar esta temática. Temos o Future Classroom Lab da EON, depois temos as Learning Zones que estão associadas a esta FCL, depois uma área de makerspaces, e aqui vocês encontram documentação muito interessante sobre espaços maker, como fizeram um espaço maker, e depois critérios de aprendizagem e ambientes educativos inovadores. Muito obrigada, Fernando, pela tua excelente partilha e introdução à temática. Foi muito esclarecedor e eu julgo que todos, portanto, devem ter apreciado bastante. Se quiseres, até podes colocar no bate-papo esses links, copias e colocas. Ok, está bem, eu vou fazendo isso. Está bem? Tá bem. Enquanto... Obrigado. Ora bem, vamos passar já de seguida, só para te dizer que demoraste aí uns quase 20 minutinhos, mas não faz mal. Não Desculpa, Jorge, razão tinhas tu. Porque também a tua apresentação era bastante necessária. Ora bem, eu vou passar já para o nosso convidado especial para abordar os espaços criativos de aprendizagem, agora numa escola, portanto no agrupamento de escolas do Freixo. Temos connosco o diretor Jorge Dias, do agrupamento de escolas do Freixo. Muito rapidamente, portanto, o diretor Jorge Dias é professor do ensino básico e tem pós-graduação em Administração Escolar e Inovação Educacional pela Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. Eu vou só referir, portanto, um bocadinho da sua área e do seu currículo, uma vez que não vamos gastar tempo e vamos, portanto, prosseguir para a apresentação do diretor Jorge Dias. Por favor, diretor Jorge, não se importa de... Muito boa noite, começo por saudar as senhoras representantes da DGE e cumprimentar particularmente o Fernando, o amigo Fernando, que é no fundo um influenciador de todas estas nossas dinâmicas, visto que já trabalhamos em conjunto há vários anos e ele tem sido um interlocutor fundamental e, como eu disse anteriormente, um motivador para que nós possamos melhorar as nossas práticas, portanto, no agrupamento de escolas de Freixo. Eu, enquanto diretor, vou fazer uma apresentação muito breve e muito generalizada do nosso ambiente e do nosso ecossistema, digamos assim, e vou deixar a situação específica da apresentação do Makerspace para o João, que se irá debruçar mais em concreto sobre essa matéria. Portanto, eu vou partilhar a minha apresentação. Portanto, como já foi referido, nós estamos aqui em representação do agrupamento de escolas de Freixo, que se localiza no concelho de Ponte Lima, a norte de Portugal, portanto no distrito de Viana do Castelo. É um agrupamento de escolas constituído à última contagem por 590 alunos entre o pré-escolar e o 9º ano. Portanto, temos cerca de 67 professores, 3 técnicos especializados e 42 assistentes em serviço no presente ano letivo, e servimos uma população, segundo o censo de 2021, de 6.609 habitantes, comparativamente com os censos de 2011, tivemos um decréscimo de populacional de cerca de 11,4%. Portanto, eu entendo que esta informação também é interessante para fazer o nosso enquadramento socioeconómico e geográfico. Portanto, somos uma escola pequena, constituída por 4 edifícios, e o facto de sermos uma escola pequena, um pequeno agrupamento, também nos dá alguma vantagem e permite-nos personalizar, digamos assim, as nossas dinâmicas de aprendizagem, dado que conhecemos praticamente os nossos alunos pelo nome, e isso entendemos nós que é uma vantagem substancial na qualidade do trabalho que pretendemos desenvolver. Esta imagem que estão a ver agora resume de forma muito sucinta os projetos
nacionais e internacionais nos quais estamos envolvidos presentemente. Portanto, para além do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário que nos foi proposto pelo PNPSE no ano letivo anterior e que nós entendemos que era importante e relevante atendendo à situação de pandemia e de isolamento ao qual foram sujeitos os alunos e os professores, nós aproveitamos este Plano de Desenvolvimento Pessoal e Social e Comunitário para desenvolver competências socioemocionais com os nossos alunos através das artes, nomeadamente do teatro e da representação. E presentemente já temos dados que nos permitem dizer com clareza que tem surtido efeitos extremamente positivos portanto, nas atitudes e nos comportamentos e no desenvolvimento de competências dos nossos alunos. Para além disso, estamos atualmente envolvidos em dois projetos Erasmus como parceiros, não como entidade promotora. Um tem a ver com a literacia para os mídias digitais. Estamos com um trabalho de construção de uma plataforma digital que permite a abordagem dessas temáticas, e outro projeto que é o G-Guidance, tem a ver com orientação vocacional ligada à gamificação. Portanto, neste caso, a entidade promotora é o Instituto Superior da Maia, nós somos parceiros e estamos, no fundo, a testar uma plataforma digital com os nossos alunos que visa o desenvolvimento e a orientação vocacional dos nossos alunos, nomeadamente no final do terceiro ciclo. Para além disso, estamos neste momento a promover e a organizar a Academia Digital para Pais na sua segunda edição. Para nós é a primeira, a Academia Digital está na sua segunda edição, mas nós estamos este ano pela primeira vez empenhados no âmbito do nosso PAD de criar aqui ou abrir mais uma porta que dê resposta às necessidades e às dificuldades que os nossos encarregados de educação apresentam no âmbito do acompanhamento dos nossos alunos no contexto digital. Vou fazer um ponto prévio só para referir que informação adicional relativamente a estes projetos poderão ser consultados nesses links que se encontram por baixo das imagens. No sentido de poupar algum tempo, eu entendi que seria importante e convido-vos a visitar a nossa página do agrupamento, onde terão acesso a mais detalhes sobre cada um destes projetos que estão atualmente a decorrer. Obviamente que não poderia deixar de parte o projeto Mensi, que é no fundo uma experiência que estamos este ano também a implementar, que é um projeto de mentorias entre escolas. Nós fomos convidados a integrar este projeto como escola mentora. Trabalhamos juntamente com mais 13 escolas que são escolas mentoradas e, no fundo, este projeto tem como objetivo a partilha de experiências e de boas práticas, no fundo, no sentido de promover uma comunidade de aprendizagem. Estamos a aprender uns com os outros e identificando os pontos fortes que cada uma das escolas apresenta no sentido de favorecer e de garantir a melhoria do trabalho das restantes. Outro projeto que nós temos e do qual nos orgulhamos é o Hiperagir para Mudar. Muito sucintamente, é um projeto que visa a integração em contexto de sala de aula de alunos com déficit de atenção e concentração. Isto tem a ver com a utilização de um mobiliário específico que permite a alunos que, pela sua natureza e impaciência, não se concentram nem se focam no trabalho em contexto formal, e nós permitimos que eles trabalhem de pé, utilizando um mobiliário específico que podem utilizar dentro da sala de aula. Portanto, permitimos essa flexibilidade dentro da sala de aula. Portanto, se quiserem saber mais sobre este projeto, tem uma apresentação, um vídeo no YouTube, no link que se encontra por baixo, e que vos esclarecerá com mais detalhe relativamente a este projeto. Todas estas experiências que eu aqui vos apresentei, entre outras que temos vivido nos últimos anos, permitiram-nos chegar à conclusão que é necessário reinventar o espaço de aprendizagem. Portanto, a sala de aula por si só não poderá ser o único espaço. Quando eu falo em sala de aula, é a sala de aula tradicional, dentro de 4 paredes, em que os alunos estão sentados a olhar para o professor. Portanto, entendemos nós que é redutor reduzir a escola à sala de aula. Portanto, temos que pensar outros espaços de aprendizagem fora da sala de aula, ou mesmo dentro da sala de aula, com a utilização de outros recursos e recorrendo a outras estratégias e dinâmicas pedagógicas. As imagens que vocês veem são imagens da nossa escola, dos nossos alunos, em diferentes contextos de trabalho.
Portanto, o telemóvel para nós não é um constrangimento de há muitos anos esta parte. É necessário utilizar o telemóvel como ferramenta pedagógica em sala de aula, nós fazemos-lo, não sem qualquer tipo de constrangimento, obviamente com regras bem definidas e bem clarificadas junto dos nossos alunos. E foi no sentido de esta reinvenção dos espaços de aprendizagem que nós, ao longo dos anos, e tendo em conta os recursos humanos que temos acolhido na nossa escola, que felizmente também são muito versáteis e muito dinâmicos no sentido de promover atividades e projetos diferenciadores, temos à disposição dos nossos alunos, entre outros, estes projetos, estes clubes, estas atividades. Destacaria aqui o Clube de Comunicação, o nosso jornal digital, que cresceu ou foi criado no período pré-pandemia, mas que teve, portanto, um crescimento fantástico durante o período de pandemia e serviu como um dos principais veículos de comunicação entre a comunidade escolar que o agrupamento de escolas de Freixo serve. Para além disso, o Fernando referiu há bocado os ambientes educativos inovadores e as salas do futuro. Portanto, as salas do futuro já são passado para nós. Isto quer dizer que desde 2017 que nós temos um espaço de aprendizagem personalizada, criado, portanto, dentro da nomenclatura que o Fernando apresentou e é sugerida pela European Schoolnet. É um espaço que existe na escola disponível, portanto, não é utilizado em exclusividade por nenhum professor, está disponível para a utilização de todos os professores que assim o entendam, no sentido de desenvolverem dinâmicas e práticas pedagógicas diferenciadas. Para além disso, temos o Clube de Meteorologia de Freixo, que também é um espaço que do qual nós nos orgulhamos, porque, no fundo, estamos a prestar um serviço à comunidade, um serviço público, com dinâmicas bem definidas, com um projeto bem delineado, concertado e com ligação à comunidade, como eu referi anteriormente. Portanto, estamos ligados aos bombeiros, estamos ligados à proteção civil, temos relatórios semanais de tudo o que diz respeito à meteorologia na área geográfica em que nos encontramos. No último ano surgiu também um projeto de podcasts que está a ser desenvolvido por alguns alunos e dinamizado por alguns professores, com os nossos alunos. Portanto, no fundo, são selecionados temas do interesse dos alunos, principalmente, sobre os quais são criados podcasts com um tempo que nós, ou com uma extensão que nós entendemos que é pedagogicamente adequada para se conhecer algo um pouco mais sobre determinadas temáticas. Portanto, caso pretendam saber algo mais sobre cada um destes projetos, estão disponíveis aí os links que remetem para cada um deles. Uma forma mais fácil de aceder a todos eles será, obviamente, como eu referi há bocadinho, aceder à nossa página do agrupamento, eles estão lá todos facilmente identificados. Mas como isto de falar poderá ser muito, muito redutor, eu agora passaria e terminaria a minha apresentação com 2 pequenos vídeos, na qual se dá voz aos intervenientes. E quem são os intervenientes? Principalmente os alunos, obviamente, e alguns professores responsáveis por estas dinâmicas que eu acabei de apresentar. Portanto, eu vou passar um vídeo de cada vez. Este tem a ver com o Clube de Comunicação, o nosso jornal digital. Bem-vindos ao Comunica, o jornal digital da Escola de Freixo, em Ponte Lima. Esta é a nossa redação onde todas as notícias são feitas e onde reunimos semanalmente para preparar o que vamos publicar. Aqui temos um estúdio de gravação, áudio e vídeo, onde gravamos notícias, entrevistas e podcasts. Com o início da pandemia, mudamos as nossas instalações para a casa de cada um, para assim podermos continuar a trabalhar. Mesmo com a pandemia, no final do ano letivo já tínhamos publicado mais de 500 notícias. Comunica tem notícias diárias, e mesmo ao fim de semana e durante as férias está ativo, pois na escola somos todos jornalistas. Somos uma equipa pequena, mas qualquer elemento da comunidade educativa pode participar com os seus trabalhos, até os encarregados de educação costumam publicar. O nosso jornal abarca muitas áreas, desde o cinema, literatura, desporto, atividades da escola, ligação à comunidade.
As minisséries e os cadernos de temas são excelentes rúbricas para mostrarmos o que melhor fazemos. Somos nós, os professores, que decidimos o que vai para o jornal. Estamos a arquivar os melhores trabalhos para que os nossos colegas no futuro possam utilizá-los para fazerem testes ou trabalhos. Também cobrimos assuntos de atualidade, partindo sempre do trabalho que cada turma faz dentro de sala de aula. Ultimamente andamos a experimentar um formato de notícias novo, podcast, com conteúdos de 1 minuto, para aqueles que não gostam muito de ler. O jornal é feito por jornalistas voluntários tal como eu. Estou na equipa responsável pelas entrevistas, vídeo ou áudio e preparamos a edição final. O trabalho mais recente foi a entrevista à Associação de Estudantes. Estava bastante nervosa, mas o resultado final ficou bom. Eu já colaboro com o Comunica desde o início e estou responsável pela parte da crítica de cinema. Eu sou um bocadinho viciada na Netflix, então a maior parte dos meus textos são críticas sobre séries, mas também sobre filmes que estrearam no cinema e gosto muito desta experiência. Agora estamos a tentar reavivar um projeto de 2014 chamado Trilhos do Património e estamos em reunião para ver como podemos pôr pais e autarquias a trabalhar nele. Este projeto pretende juntar o exercício físico e a divulgação do património local. Olá, nós somos jornalistas do 3º e 4º ano e nós estamos a colaborar com a Comunica. Nós estamos a gostar muito desta experiência e quando nós formos grandes queríamos ser jornalistas. Para ficarem atualizados, leiam o Comunica. E pronto, está feita a apresentação do nosso jornal. Ah, já nos esquecíamos! Sabem quem ganhou o prémio para melhor jornal escolar de concurso ao público? Fomos nós! Claro! Em seguida, vou apresentar um vídeo que foi feito especificamente para a rede de clubes Ciência Viva e que nos dá também uma panorâmica mais abrangente de outros projetos sobre os quais eu falei anteriormente e que poderá, no fundo, consolidar um bocadinho da informação que foi partilhada convosco. A robótica funciona num espaço, nós designamos por makerspace, e além da parte toda de robótica, desde a construção de robôs e programação, são desenvolvidas outras atividades mais enquadradas no âmbito do que é aquilo um makerspace, ou seja, isto surgiu como um clube de robótica inicialmente, e entretanto o conceito foi sendo alargado. As atividades que eu faço aqui nas aulas de mecanismo e robóticas é a construção de robôs, programação de robôs. Muitas vezes precisam de um espaço para fazer trabalhos práticos para as várias disciplinas e recorrem aqui. Têm ferramentas, têm alguns materiais, têm um espaço e têm o apoio. É um momento em que ele pode ocupar o seu tempo livre aqui na escola de uma forma mais criativa e mais enriquecedora em termos de aprendizagens. Vai aprender a utilizar uma série de materiais, uma série de ferramentas, a programar, mas tem a oportunidade de aprender as bases de uma série de conhecimentos, uma série de competências. Foi reconhecido a nível europeu este espaço, o que significa que é importante e esperamos que quem pode irá contribuir para o seu alargamento e para ser melhor ainda. Tenho um projeto aqui dinamizado que é o Meteo Freixo, ligado naturalmente com a meteorologia e desenvolvem este trabalho 15 alunos desta mesma escola. Entre várias atividades que fazemos, uma delas é o serviço de previsão meteorológica, que fazemos através de gravações, vídeo, e que depois partilhamos esse mesmo serviço nas nossas redes digitais de comunicação. Outra das atividades que são desenvolvidas aqui são estudos microclimáticos, com a parceria que desenvolvemos com as Lagoas de Verteandos. A Veterina consiste em calcularmos o índice de incêndio e de geada, onde colocamos várias variáveis numa plataforma Excel. Nós, para calcularmos o índice de incêndio, precisamos de 6 variáveis: a temperatura, o número de dias secos, a umidade, a direção do vento, a velocidade do vento e a intervenção que os bombeiros demoram a chegar ao local. Depois isto está dividido em várias classes, está dividido em moderado, elevado, muito elevado e extremo. Temos outro tipo de cálculo, que é o índice de geada, que utilizamos 5 variáveis: a temperatura, a umidade relativa, a velocidade do vento, se naquele dia, se naquela hora choveu ou não, e a morfologia do território.
nós podemos verificar que o valor é de 0,76, que é elevado. Acima do elevado temos o muito elevado e o extremo. Estes valores obtemos nas nossas duas estações metodológicas, a analógica e a automática, que temos na nossa escola. Estava a trabalhar em robôs porque eu gosto de fazer a programação deles e construí-los. Eu gostava de ser meteorologista, acho que é uma ideia engraçada e que vou ajudar as pessoas, como eu gosto de fazer. Da minha parte, julgo que o essencial que está apresentado, e deixaria o resto da apresentação do agrupamento de escolas de Freixo agora nas mãos do João Cunha. João, muito obrigada, excelente partilha, portanto as vossas dinâmicas são fantásticas, mas eu agora vou passar já para o professor João Cunha, que é licenciado em Físico-Química e só para vos dizer, também é atualmente subdiretor do agrupamento de escolas de Freixo, portanto nós hoje temos aqui a direção, não é, em peso, e tem imensas participações nos festivais de robótica e prémios, portanto podem consultar depois as breves notas biográficas que nós deixamos na nossa página das partilhas. Por favor, João, sem mais demoras, porque estamos também muito interessados na tua partilha e na apresentação que vais fazer. Obrigada. Obrigado eu. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos e podermos partilhar um pouco aquilo que fazemos no agrupamento de escolas de Freixo. Vamos ver se eu consigo neste momento partilhar a minha tela, porque a internet não estava muito rápida ou alguma coisa não estava acontecendo. Ora, o clube de robótica, ou se começarmos já pela parte final, o Makerspace, tem uma história, e essa história começa em 2006, que foi quando o clube de robótica foi iniciado, e desde aí várias atividades, várias iniciativas foram desenvolvidas pelo clube de robótica. Sempre tivemos uma grande tradição em participar no Festival Nacional de Robótica e já desde sempre criamos dinâmicas de trabalho com diferentes disciplinas. A prova de dança, que era uma prova que faz parte das diferentes modalidades da robótica, é uma prova excelente para podermos trabalhar diferentes disciplinas e diferentes áreas. Aqui só um pequeno exemplo de uma prova que foi realizada em Guimarães. Ora, este é o produto final. Para chegarmos ao produto final é preciso um trabalho muito grande dos alunos, não só na parte da construção de robôs, depois como na própria preparação desta coreografia. E tudo isto envolve várias disciplinas, envolve um trabalho simultâneo de muitos professores. O conceito foi evoluindo e em 2015, fruto de uma parceria com uma empresa local, a WeProductize, foi possível adaptar os antigos baldeários e criar o nosso Fab Lab. Nesse Fab Lab temos impressoras 3D, máquinas de corta laser, todo o equipamento de eletrónica e todas as ferramentas disponíveis, mas começamos por beber um pouco daquilo que a WeProductize nos ensinou, e aquilo que eles nos ensinou foi o Fab Lab. E esse Fab Lab foi trabalhando, e fomos trabalhando com algumas disciplinas, criávamos os brindes, criávamos algumas lembranças para oferecer aos convidados que iam à escola, mas com o tempo houve necessidade de ir fazendo mais um pouco no nosso Fab Lab. E esse Fab Lab
foi feito, nesse Fab Lab foram feitos vários trabalhos, e um dos trabalhos que mais ilustra o que é feito no Fab Lab foi precisamente as personagens do Minecraft. Someone's breathing's touching some membrane. The rhythm's marching away, like someone else is pulling the strings on every move. I am calling for you, and through the wire I know I'm gonna be in your heart, mess with your head, but then again. Ora, estas personagens tinham praticamente tudo aquilo que nós temos no nosso Fab Lab, impressoras 3D, gravações e corta laser, a parte eletrónica, já uma eletrónica bastante evoluída, mas o Fab Lab não estava fechado na escola. Nós abríamos esse Fab Lab a uma disciplina que nós temos como oferta de escola, que é o mecanismos e robótica. Os mecanismos e robótica trabalham, e aqui nós não temos propriamente uma divisão dos conceitos. Tanto funciona a disciplina no Fab Lab, como pode funcionar o clube de robótica, como pode funcionar mecanismos e robótica, ou pode funcionar o Makerspace. Os alunos em mecanismos e robótica, o professor, que é o professor Pedro, dá-lhes liberdade de poderem fazer aquilo que eles querem. Aqui é um exemplo muito característico daquilo que eles fazem, porque é sempre com materiais extremamente baratos, mas que eles têm que pegar e dar-lhes uma utilidade diferente. 2, 3. Olá, sou a Diana 7C, número 6, e fiz uma espécie de paralelepípedo em cartão. Cortei aqui estas faces, isto encaixa aqui, fiz isto um apoio para a bola e fiz uma espécie de apanha-bolas de cartão. Agora vamos experimentar. Não só os alunos têm que produzir, como têm que explicar aquilo que fizeram. E aqui trabalhamos também várias competências que eles têm, e depois mesmo a parte da filmagem do trabalho deles. Não estamos fechados no nosso espaço, mas também não estamos fechados na escola. E isto é um trabalho de uma aluna, que não foi aluna no agrupamento de escolas de Freixo, e que escolheu a nossa escola para fazer o trabalho de final de mestrado dela. Ela era designer e aproveitou os recursos que a escola tinha para vir fazer e construir tudo aquilo que ela tinha idealizado como projeto final. Já tivemos as tunas da Associação Académica de Braga a fazer os troféus para as tunas, já tivemos artistas plásticos a fazer quadros, ou seja, é com essa partilha que eles nos trazem, que também vamos aprendendo com eles, vamos percebendo como é que eles trabalham, vamos conhecendo as ideias deles, e é isso que os nossos alunos também vão bebendo um pouco do exterior, que é extremamente importante. Depois do Fab Lab, sentimos então a necessidade de criar o Makerspace, e o Makerspace acaba por ser o conjunto e o culminar de tudo que nós temos ali. Um conceito, como o Fernando Franco disse, mais virado para a escola, mais virado para os alunos, não tanto aquele conceito de fabricação e de produzir alguma coisa para colocar no mercado. Não é tanto esse o objetivo. O objetivo do nosso Makerspace é os alunos chegam, têm uma ideia, fazem, e pode ser avaliado ou não, tudo depende depois de cada um dos professores. Graças em boa parte ao Ciência Viva, que permitiu que avançássemos com um conjunto de formações,
e envolver uma série de parceiros que nos permitiu levar aquilo que era o Clube de Robótica fosse transformado num makerspace. Especialmente no que refere ao desenho 3D e impressão 3D, tivemos uma parceria com a empresa Be Very Creative, que permitiu que uma série de alunos, auxiliares e professores tivessem formação na área do desenho e impressão 3D, que está neste momento a permitir construir uma série de objetos para projetos que vão ser desenvolvidos aqui na escola, quer a título pessoal de cada um. Ou seja, o Ciência Viva teve um papel potenciador daquilo que são os recursos da escola e daquilo que são os objetivos da escola a nível social e a nível local. Com os alunos, tiveram a possibilidade de participarem em campeonatos nacionais e internacionais, nomeadamente no Bolt Olympics em Coimbra, no Festival Nacional de Robótica e no Campeonato Europeu de Robótica, que só foi possível graças ao apoio que a Ciência Viva deu para a participação desses alunos. O que fez também que, além da riqueza a nível cultural, a nível de relações interpessoais que esses alunos conseguiram com isso, permitiu também ver outros projetos, outras formas de trabalhar que acabam por ter repercussões positivas em tudo que se faz aqui no Makerspace e na robótica em particular. Ora, como o Pedro disse muito bem, o Ciência Viva foi um parceiro extremamente importante, porque não só na atualização da informação, e ao recebermos formação, acabamos depois por ter contacto com a última tecnologia, e isso acaba por ser importante nesta área. Com tudo isto, depois fomos convidados a integrar então o tal projeto europeu que o Fernando Franco falou e neste momento fazemos parte de um estudo de caso que convido toda a gente a ler e convido também quem quiser vir à Escola de Freixo visitar o nosso espaço, que está sempre desarrumado. Atenção, o nosso espaço é sempre um espaço desarrumado, mas é um desarrumado que nós gostamos porque sim nos entendemos lá. E estamos à espera da ampliação desse espaço para criar ainda mais áreas de trabalho, que neste momento o espaço que temos está-se a tornar pequeno e sentimos essa necessidade de o ampliar. Mas no documento da esquerda do Makerspace in Schools encontram ferramentas, encontram informações, encontram todo aquilo que é necessário para começarem a pensar na construção de um Makerspace na vossa escola. É sempre um trabalho de anos, mas são sempre trabalhos que dão muito prazer em executá-los e são sempre muito enriquecedores para os alunos. E no documento da direita é então um estudo de caso mais específico sobre a nossa escola e que está disponível online e que teremos todo o gosto em poder receber e partilhar ao vivo aquilo que nós fazemos no agrupamento de escolas de Freixo. Por fim, os dois últimos projetos, o da direita, que é um vídeo que é o nosso campeonato, porque por causa da pandemia assim obrigou, o nosso campeonato de robôs, neste caso é de obstáculos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Agora porque aquela taça fez as neiras e agora quase que sentava aqui. E o da direita, que é o quiosque que se encontra na entrada da nossa escola, é um quiosque que mede a atividade sísmica. Só existem 2 a nível nacional, fazem parte de uma rede europeia do Ravasper e Shake, que os dados que o nosso sensor está a receber estão a ser partilhados pelo mundo inteiro. Já tivemos registros de sismos que ocorreram relativamente perto e temos um mapa que ficam registados durante 24 horas os sismos que ocorrem num raio de 600 km. Foi um projeto também feito no nosso Makerspace, por alunos atuais e por um ex-aluno, o Diogo Barbosa, que
mesmo depois de ter terminado o ensino superior, continua a vir à nossa escola, continua a colaborar connosco e dessa forma, como ele diz, retribuir aquilo que aprendeu no agrupamento de escolas de Freixo e termos nós também acesso às informações e tudo aquilo, à sabedoria dele. Não sei se já estás no final, que é... Sim, nós já estamos mesmo em cima. Tinha mais informação, muitas informações também estão no YouTube, é uma questão de procurarem. Tinha só um vídeo que foi quando a European Schoolnet fez uma ligação ao nosso Fab Lab. Não vamos estar hoje a fazer a apresentação, terminava por aqui e muito obrigada, João, e pela vossa, João e Jorge, pela vossa excelente apresentação, revela grande dinamismo na vossa escola, portanto com muitos professores envolvidos, portanto resta-nos a nós, portanto, nas outras escolas, não é? A todos nós participantes, portanto nos inspirarmos um pouco nas vossas ideias e na vossa criatividade e na vossa experiência, e muito obrigado também por nos, portanto, também disponibilizarem que nós possamos também estar convosco e colaborar para que, portanto, toda esta experiência também vá para além da vossa escola, e portanto nós estamos muito agradecidas por toda a partilha efetuada. Eu não muito obrigada. Não vou alargar-me, nem as perguntas parece-me que já foram respondidas aqui no bate-papo, porque estamos mesmo nas 10 horas, portanto vou passar, muito obrigada, muitos parabéns, excelente partilha, vou passar à Rosália para terminar a sessão. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, excelentes partilhas, de facto, o tempo é sempre escasso quando estamos em boa companhia, não é? E a receber toda esta inspiração. Relativamente então aos procedimentos para esta sessão, recordar que as pessoas que estão inscritas na ACD devem marcar a sua presença diretamente na disciplina Moodle. A senhora diretora do Centro de Formação, doutora Rui Grácio, a doutora Ana Cristina Madeira, tem estado connosco e tem estado a interagir convosco, a dar-vos algumas indicações nesse sentido, e relativamente a nós precisávamos que preenchessem o questionário de avaliação da sessão, e no final do preenchimento deste questionário recebem um link para o caso de pretenderem receber um certificado de participação, que não tem nada a ver com a ACD, mas que garante que pelo menos vocês tenham algo que comprove que participaram nesta sessão. Portanto, após submissão deste questionário de avaliação da sessão, recebem uma mensagem automática onde tem um link para um formulário para solicitar um certificado de participação. Resta-me agradecer mais uma vez a presença de todos, em particular aos nossos oradores, parabenizá-los pelo excelente trabalho que têm desenvolvido no seu agrupamento de escolas, neste caso de Freixo, ao Fernando por ter estado connosco e colaborando connosco mais uma vez, muito obrigada, penso que o essencial está dito, e até uma próxima, neste caso, que será no próximo dia 19 de janeiro, isto já em 2022, o tema que estará na ordem do dia será recursos educativos digitais, com projetos que têm estado em curso, tanto a nível de continente, como também dos Açores, nomeadamente com o REDA e o TOPA. Até lá e muito obrigada pela vossa presença.